Olá, tudo bom? Começa mais uma aula de História e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o absolutismo monárquico. Esse é um termo criado que define, caracteriza a concentração de poderes, de muitos poderes, nas mãos de um único monarca, de um único rei. Esse acontecimento, essa política aconteceu na Europa, e foi a base de sustentação do mercantilismo. O mercantilismo a gente já viu aí nas aulas anteriores, que era aquela política econômica fundamentada na busca por metais preciosos, no pacto colonial, e essa política econômica mercantilista ela se construiu durante essa grande concentração de poderes nas mãos dos reis europeus, daí o termo de alguns reis europeus, daí o termo absolutismo monárquico. Aí nessa aula nós vamos aprender o que foi o absolutismo monárquico, como surgiu, suas características. É importante a gente estudar as características do absolutismo, os teóricos, os pensadores que defendiam o absolutismo e os questionamentos a esses modelos. Para a aula não ficar muito longa, eu vou dividir em dois pequenos vídeos, falar primeiramente o que foi o absolutismo, como ele surgiu, e suas características, e no outro vídeo a gente fala dos teóricos, dos pensadores que defenderam o absolutismo e os questionamentos a esse modelo, ok? Eu tenho que fazer uma rápida revisão aqui, para poder a gente entender, que a gente vai chamar aqui de contexto histórico. O que aconteceu lá na Idade Média, durante o feudalismo. Os senhores feudais relembra aqueles senhores, donos dos feudos, e que tinham a posse das terras, Começou lá a partir do fim do Império Romano, surgindo ali, com a ruralização da economia, surgindo ali o que vai ser chamado de feudalismo, derivado da palavra feudo. E esses senhores feudais tinham um grande poder sobre a terra e sobre os servos, e mantinham um grande poder ali sobre os seus feudos, poder político, poder econômico, poder judiciário, ou seja, o senhor feudal era o chefe maior ali daquele território, onde se conhecia ali, se chamava de feudo. Isso vai levar ao quê? Ao que a gente vai chamar aqui de fragmentação do poder político, uma divisão do poder político. Ou seja, o poder vai ficar fragmentado, dividido entre vários senhores feudais, diminuindo o poder dos monarcas. Na prática, o que isso quer dizer? Os senhores feudais eles tinham mais poderes em seus domínios do que o próprio rei. E com o absolutismo monárquico, isso vai se inverter, isso vai se alterar, até porque a gente tem aí a concentração de poderes nas mãos dos reis. Outro aspecto aí que levou ao absolutismo monárquico, a concentração de muito poder nas mãos dos monarcas, dos reis, foram as guerras civis religiosas causadas pela Reforma Protestante. A Reforma Protestante, também um fato histórico, e vai questionar, que passe a questionar o grande poder da Igreja Católica. A gente tem aí, é interessante a gente ver aí, as classes interessadas no poder absoluto dos monarcas. Que classes eram essas que estavam interessadas nesse poder absoluto, nessa concentração de poderes nas mãos dos reis, dos monarcas? Nós temos aí a burguesia, uma classe social que surge ali no final da Idade Média, que começa a ter muito poder econômico, e aí concentração de dinheiro, e aí passa a questionar
né, essa fragmentação política dos senhores feudais, né, pagamento de várias tarifas, para cada feudo tinha que se pagar uma tarifa diferente, e a burguesia, né, a fragmentação política e econômica existente desde a Idade Média não era interessante para essa burguesia, né, pois afetava os seus negócios. Aí, principalmente, aí a razão, principalmente por causa das diferenças de moedas e impostos existentes de uma província para outra, né? Ou seja, cada território dominado por senhor feudal eram impostos diferentes, tarifas diferentes, moedas diferentes, já como eu coloquei, que os senhores feudais tinham um grande poder sobre os seus feudos. E isso era um empecilho, dificultava o crescimento econômico da burguesia. E aí ela passa a se interessar na concentração de poderes nas mãos de um rei, nas mãos de um monarca, para que ele, né, crie uma moeda única, crie impostos únicos e aí facilite os seus negócios. Então, portanto, a burguesia ela se interessa, na verdade ela está defendendo os seus interesses, mas aí ela joga de acordo com o jogo, né? Se é interessante apoiar a concentração de poderes nas mãos de um rei, para que esse rei, né, passe a defender nossos interesses, então vamos apoiar. Outra classe interessada era a nobreza, né? Ou seja, a nobreza via, né, com muitos bons olhos a concentração de poder na figura de um monarca, né? Porque dessa forma iria garantir o controle das terras que eles possuíam. A concentração de poder nas mãos do rei era uma demanda da burguesia em ascensão e também da nobreza, ou seja, mais uma classe interessada na concentração de poderes nas mãos dos monarcas, porque aí essa nobreza, né, essa nobreza feudal, ociosa, conseguiria manter os seus privilégios. Essas duas classes sociais elas vão apoiar, defender o absolutismo monárquico. E aí a gente tem uma definição bem interessante, né, do que foi o absolutismo monárquico. Eu vou lendo e explicando para vocês, porque essas são definições bem interessantes para que vocês possam entender o que foi essa concentração de poderes nas mãos do rei. A gente vai chamar de absolutismo monárquico, ok? Aí, como eu coloquei aqui, né? Ou seja, o absolutismo monárquico consistia, ou seja, na concentração de poder político integralmente na figura do rei, do monarca. Ao rei era atribuída a legitimidade das instituições políticas, ou seja, o rei controlava as instituições políticas, o fundamento da lei, por isso o termo que o caracteriza, vem do adjetivo absoluto, que está acima de todos. Ou seja, além de ter poderes sobre todas as instituições, o rei também ele estava acima de todos, acima da lei. A gente gosta de colocar a expressão, né, que eu estava dando aula sobre o absolutismo monárquico, que acima dos reis, abaixo dos reis, todos. Acima dos reis absolutistas, somente Deus. Era essa uma definição bem clara sobre o absolutismo. O fenômeno do absolutismo monárquico foi construído tanto pela autoridade e prestígio que a aristocracia guerreira conferia aos monarcas, né? Aqueles guerreiros, né? Que se beneficiavam, né? com os reis. E aí havia uma necessidade de estados nacionais, assim, aí começa a surgir a criação formação dos estados nacionais, né, que da defesa do território, a concentração de uma moeda única, a criação de impostos específicos, né, ou seja, era necessário que esses reis eles garantissem segurança e confiança aos seus súditos, e aí esses reis passam a concentrar todos os poderes, estando acima das leis, estando acima de todos. O absolutismo monárquico é uma doutrina que concede autoridade e poder limitado a um monarca,
que passa a exercer com supremacia, né, de forma absoluta. Um monarca absoluto exerce o poder político irrestrito, ou seja, sem limites sobre o Estado e o seu povo. No sistema político monarca absolutista, o monarca não está sujeito a contestações ou regularizações realizadas por qualquer outro órgão, seja ele judicial, legislativo, religioso, econômico ou eleitoral. Ou seja, os reis absolutistas passam a ter poderes ilimitados acima de todas as leis, acima de todos os súditos. E aí a gente tem aqui uma definição, né, uma linha do tempo aí, apoio das classes sociais, da burguesia, da nobreza. A gente viu também aqui o apoio dessa aristocracia guerreira, e aí surge aí a criação, a formação dos estados nacionais com uma moeda única, com impostos únicos, levando aí as monarquias absolutistas. E aí a gente tem, para você entender mais ainda, as características do absolutismo. Quais são essas características? Vamos para as 4 características mais importantes. Essa a gente já viu, né? Mas vamos reprisar: a centração ilimitada do poder nas mãos dos monarcas. Ou seja, no Estado absolutista, os monarcas têm autonomia para dar ordens, tomar decisões, sem ter que dar nenhum tipo de satisfação à corte ou a órgãos de soberania. Com o sistema de regime absolutista, os monarcas eram inclusive isentos de determinações criadas por leis. Ou seja, tudo aquilo que eles próprios decidiam e que passava a vigorar. Ou seja, a lei servia para todos, menos para os reis. Os monarcas têm autonomia para interferir em assuntos religiosos, ou seja, interferir nos assuntos religiosos. A gente lembra que a religião, né, ela ganhou muito poder durante a Idade Média, né, conhecida como a Grande Senhora Feudal, mas com o absolutismo monárquico, os reis passam também a interferir em assuntos religiosos. A influência da monarquia tem reflexo na opção religiosa da população. A religião escolhida pelos monarcas deveria ser seguida pelos súditos. A igreja também foi diretamente impactada pelo absolutismo, visto que os monarcas eram responsáveis pelas nomeações e os cargos do alto clero. Ou seja, quem decidia qual seria a religião oficial do seu país era o próprio monarca. Terceira característica: a instituição de leis e decisões executivas sobre o poder, sobre o controle monárquico, ou seja, a instituição das leis, a criação das leis e as decisões executivas, né, ou seja, o que deveria ser executado, estava sob controle também do rei. O absolutismo monárquico concedia ao rei e rainhas a possibilidade de criar leis sem que fosse necessária uma aprovação da sociedade. Essas leis geralmente priorizavam a própria monarquia e a nobreza, né? que a gente viu uma classe lá interessada no absolutismo monárquico. Ou seja, os reis estavam acima de tudo, inclusive das próprias leis, e essas leis não serviam para os reis, e sim para serem aplicadas aos seus súditos. O poder dos monarcas era hereditário, ou seja, hereditário é uma expressão que a gente conhece, né? Hereditário é quando o cargo é passado, né, de pai para filho, para ser descendente direto. Os monarcas absolutistas reinavam de forma vitalícia, e à sua morte, o trono passava automaticamente a ser ocupado pelo seu descendente. Por isso que era uma monarquia hereditária. Com o poder absolutista da monarquia era transmitido de geração em geração. Ele se mantinha concentrado nas mesmas famílias e dinastias com o passar dos anos, ou seja, se mantinha na mesma linhagem, na mesma família. Então a gente tem aí concentração ilimitada do poder nas mãos dos monarcas, autonomia de inferir nos assuntos religiosos, acima das leis, né? E sob o controle dos monarcas, e um poder hereditário, né, que passava de pai para filho, né, para seu descendente direto,
eram as principais características aí do absolutismo. Então, nesse primeiro vídeo, a gente viu aí, né, iniciou a aula sobre o absolutismo monárquico. A gente viu aí o contexto, né, o histórico que leva aí ao absolutismo monárquico, né, com a fragmentação, né, política lá durante a Idade Média, né, por conta, né, de impostos, encargos, moedas diferentes, levando aí com o feudalismo, os senhores feudais passam a dominar esses territórios, né, e também as guerras civis religiosas provocadas pela Reforma Protestante. A gente tem o contexto aí do surgimento do absolutismo monárquico. A gente viu as duas classes interessadas no poder absoluto dos reis, dos monarcas, a burguesia, né, interessada em buscando defender os seus interesses econômicos, né, buscando impostos únicos, uma moeda única, para facilitar os seus negócios, o seu crescimento econômico. E a nobreza tentando manter os seus privilégios. Por último, a gente viu aí, né, a gente viu também aí uma definição do absolutismo monárquico, né, o que é o absolutismo monárquico, para você compreender bem, e as características principais aí do absolutismo monárquico, ok? No outro vídeo a gente vai falar aí sobre os teóricos, pensadores que defendiam o absolutismo e as contestações ao absolutismo monárquico, ok?